Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, da maneira que a gente não esperava, né? Para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista, passagens por terra, Estadão e Bola VIP, e agora, diariamente, trago informações aqui sobre o São Paulo Futebol Clube. Hoje, um pouquinho mais diferente, né? Vamos um pouquinho mais no opinativo, um pouquinho na reflexão de ideias, melhor dizendo, do que propriamente nas informações. Até separei umas informações para a gente trazer, mas eu acho que fica muito condicionado ao jogo com o Atlético Mineiro. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse jogo para entender de fato o que aconteceu na eliminatória, basear alguns pontos interessantes para essa partida, tá? Não para essa partida só, mas para esse confronto. Vocês estão reparando que eu estou sem voz, estive ao vivo com a Rádio Futimais para trazer tudo sobre o confronto. Foram mais de 4 horas ao vivo, né? A gente começou às 7h30 e fomos aí até meia-noite em 15. Então acabei ficando sem voz aí também, né? Esse tempo seco aqui em São Paulo, e aí também falando alto e tudo, enfim. Mas a gente tem que continuar aqui também trazendo informação e o vídeo. Bom, São Paulo acabou sendo derrotado na verdade não, né? Acabou empatando em 0-0 com o Atlético Mineiro na Arena MRV, e aí por conta de ter perdido o primeiro jogo no estádio do Morumbi por 1-0, acaba de fato sem a classificação para a próxima fase, né? O São Paulo, que está eliminado da Copa do Brasil, não vai ir para as semifinais, não vai enfrentar o Vasco. A outra semifinal será Vasco e Atlético Mineiro. Vamos trazer alguns pontos que eu acho que são importantes para essa partida. Vamos tentar trazer ponto a ponto. Primeiro, acho que é inevitável falar do primeiro jogo, né? Quando você vai para uma eliminatória e você quer ser campeão e você quer passar de fase, o mínimo que você tem que fazer é, de fato, o resultado em casa. E ali entra até um certo ponto de uma falta de ousadia por parte do São Paulo no primeiro jogo. Por quê? Quando você está em casa, e aí foi diferente por conta do Atlético, porque o Atlético ele fechou a eliminatória, então ele não tinha necessidade, de fato, com a vantagem do placar, de sair jogando, de sair com tudo. O São Paulo ele precisava ser menos cauteloso em seu estádio, precisava ser ofensivo. Aquela sina que o São Paulo sempre faz de esmagar os seus adversários no Morumbi acabou não acontecendo, e isso acabou pegando esse preço. O São Paulo que foi até melhor do que o Atlético, é verdade, mas jogou ali, sabe, o suficiente para ser um 0-0, no máximo 1-0 para o São Paulo ali, e acho muito pouco. O São Paulo teria que ter tido amassado o Atlético Mineiro em casa. O Atlético Mineiro, por mais que tenha bons jogadores, não vivia um bom momento. O Gabriel Milito entrou nessa eliminatória pressionado no cargo. O Gabriel Milito ele estava pressionado no cargo, estava correndo risco de demissão. Tamanha é o momento ruim do Atlético Mineiro na temporada. Então você tinha que ter aproveitado isso. Você tinha que ter aproveitado os mais de 60 mil torcedores que estavam lá no estádio, apoiando, buscando a classificação. Que mesmo com tudo que aconteceu com o Juan Esquerdo, estavam lá, além das homenagens para o jogador que acabou falecendo, mas que também estavam lá para apoiar, em meio a tudo. E a postura do São Paulo foi completamente diferente do que a gente está acostumado no estádio do Morumbi. Completamente diferente. O São Paulo que estava tentando fazer o gol, mas se preservando também para não tomar. Faltou ousadia por parte do São Paulo jogando em casa. Faltou garantir o resultado em casa. Joga com tudo, faz 2-0. Leva uma vantagem de 2-0 para BH. Deixa o Atlético vir com tudo, e aí você nos contragolpes consegue achar espaços, encontrar espaços e matar o confronto e garantir a classificação. Só que o São Paulo não fez isso dentro de casa. São Paulo quis jogar ali, vamos jogar eliminatória, são 180 minutos. Só que 180 minutos não adiantam nada se você nos seus 90 em casa não fazer o resultado. Então acho que passa muito por isso, até porque o 0-0 fora de casa contra o Atlético é um bom resultado. Porém, como você não fez o seu resultado em casa, acabou acontecendo o que aconteceu.
É inevitável também falar das trocas, né? E quando eu falo trocas, é nas substituições e também no time titular. Primeiro, as substituições. O São Paulo fez a sua primeira troca no estádio do Morumbi aos 90 minutos, com a entrada do Rodrigo Nestor. No segundo tempo, precisando do resultado, fez somente 2 substituições aos 74 e outras 3 aos 87. Faltou ousadia também para mudar o jogo. Faltou ousadia também para ir tentar buscar o resultado. Às vezes, querer também se preservar, falar, eu vou com tudo, mas também não vou tanto assim, porque se eu tomar um contragolpe, você precisa do resultado. Você precisava ir para frente, você precisava ir para o ataque. E demorou nas mexidas. E aí entra também uma questão de time titular. Há quanto tempo que a gente está falando em relação ao Lucas? O Lucas, na minha visão, ele rende como ponta-direita. Só que, se você tem um camisa 10 de fato, um meia para jogar no centro, que realmente faz o time andar, se você tem, por exemplo, um Garro, se você tem um Matheus Pereira, se você tem um Alan Patrick, sabe? Se você tem um Cristaldo, se você tem um jogador ali que vai, de fato, fazer esse time jogar, esse time andar, você, tudo bem, coloca o Lucas na ponta. Só que não tem esse jogador, porque você está jogando com o seu segundo atacante, que o Luciano é segundo atacante, só que você está fazendo fazer uma função de meia, que não vai dar certo. E é na insistência. O Luciano terminou o primeiro jogo jogando, né, os 90 minutos, e foi ser substituído aos 87. E eu adoro o Luciano. O Luciano é ídolo do São Paulo. Amo o Luciano de paixão. Acho que o Luciano é um grande jogador para o futebol brasileiro. É o artilheiro da temporada, mas está em um momento ruim. O Luciano não vive um bom momento. Então é hora do São Paulo mudar. Às vezes fica muito eu confio nesse cara, eu confio no que ele pode entregar. Olha o nome dele. Só que tem outros jogadores jogando melhor. Tem outros jogadores hoje que estão jogando melhor. Faltou critério zero para o Zubeldia de não ter colocado o William Gomes para jogar. Ele foi o seu melhor jogador no confronto contra o Fluminense. E ele não jogou hoje. Por quê? Qual foi o sentido? Não tem sentido. Ah, ele é garoto, tem 18 anos. Não importa. Se ele que está performando, ele tem que jogar, ele tem que ter minutos. E isso acabou não acontecendo. Então fica assim um cenário muito complicado. E assim, já deixando claro, tá? Aqui não tem essa palhaçada de fora Zubeldia, de tem que demitir, que tem que trocar técnico, não é nada disso. Tá? O Zubeldia é o técnico do São Paulo até o final. Até o final da temporada, o Zubeldia tem que ser o técnico do São Paulo. E lá no final você vai fazer uma avaliação se continua com ele ou não. Porque para mim é isso que tem que ser feito em relação ao Zubeldia. Ele tem méritos também. A gente está fazendo críticas pontuais ao desempenho dele nessa eliminatória. Que ele tem algumas situações em que ele precisa rapidamente conseguir encontrar soluções. O Luciano, hoje, não dá para jogar como titular do São Paulo. A não ser que você mude o esquema. Eu posso dar um exemplo? Óbvio que são jogadores com características completamente diferentes. Mas o Atlético Mineiro não tem um camisa 10. O Galo não tem esse jogador que eu citei. O Bernard não é camisa 10, o Hulk não é camisa 10, o Gustavo Scarpa não é camisa 10, o Paulinho não é camisa 10. O que o Milito faz? Joga num esquema que não precisa desse camisa 10. Então, às vezes, o Luciano não precisa nem sair do time, mas muda o esquema. Joga diferente. Põe, sei lá, 3 zagueiros. E aí você joga com o Lucas no centro e 2 atacantes. Tá bom, você não quer 3 zagueiros? Joga num 4-3-1-2. Aí você tira o Rafinha também, que o Rafinha tá jogando bola há um bom tempo. Coloca o Igor Vinícius, faz com que os laterais sejam laterais ofensivos. Joga ali com 3 homens no meio campo. O Lisieiro foi uma boa, para não ficar só nas críticas. O Lisieiro fez uma ótima partida, foi uma boa aposta do Zubeldia. Então você joga ali Luiz Gustavo, Bobadilha, Lisieiro, Lucas, Luciano e Caleri de atacantes. Agora, se você for jogar nesse esquema,
você tem que colocar o Luciano no banco, porque o Luciano não vai render por ali. Enfim, um Caleri também que acho que não foi bem na eliminatória tecnicamente, mas é um cara brigador que sempre encontra soluções, então fica até difícil criticar o Caleri nesse quesito. O Rafinha tá mal há um bom tempo, já falo isso, que ele não vem bem. O Alan Franco, monstruoso, monstruoso Alan Franco. Que partida do Alan Franco. O Alan Franco foi espetacular. Talvez tenha sido o melhor jogador do São Paulo na partida. Foi fantástica a atuação do Alan Franco. O Alan Franco ali no mano a mano com o Hulk, um dos jogadores mais completos do futebol brasileiro, porque tem força, tem velocidade, tem drible, tem um chute forte, e o Alan Franco ganhou praticamente todas as divididas com o Hulk. Partidaça do Alan Franco. E me mostra também que o Sabino pode ser uma peça útil, mas não vai conseguir tirar a vaga do Alan Franco. Enfim, o Juan Rafael, que também conseguiu ressurgir, né? O Rafael que vinha mal, vinha falhando. O 0-0 muito ficou por conta do Rafael. O Rafael salvou diversas bolas ali, conseguiu tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Conseguiram encontrar soluções ali importantes. Enfim, fica um sentimento de frustração, porque todos nós sabemos que São Paulo pode mais. Porque se São Paulo, eu sempre falo, quando o São Paulo joga no limite, quando o São Paulo chega nesse limite, o São Paulo consegue bater qualquer time no futebol sul-americano. Só que o São Paulo não chegou nesse limite contra o Atlético Mineiro. O São Paulo chegou longe de chegar nesse limite. E fica o alerta, porque vai enfrentar um adversário daqui a pouco que é 3, 4, 5 vezes melhor do que o Galo, que é o Botafogo. E preocupa, daqui a 6 dias o São Paulo tem o Botafogo. E se o Zubeldia não encontrar soluções, se o Zubeldia não entender que esse time precisa de mudanças, seja no esquema, seja em jogadores, seja na forma de jogar, esse São Paulo precisa de mudanças. Se o Zubeldia não entender isso, que o time não precisa de mudanças, o São Paulo vai ter sérios problemas e pode correr o risco, sim, de terminar setembro sem disputar as Copas e ir daqui para frente, de outubro, novembro e dezembro, apenas com o Campeonato Brasileiro. Enfim, não é crise, não é demissão, não é nada do tipo, mas é um alerta ligado, porque o São Paulo precisa jogar mais. O São Paulo tem capacidade de jogar mais, mas até o momento não tem feito isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, deixe a sua opinião também nos comentários, para saber mais a sua opinião. Espero que você tenha dormido bem. Estou postando esse vídeo aí, vou agendar para 7 horas da manhã, na medida do possível, que você consiga ter aí uma boa noite. Você tenha conseguido ter uma boa noite de sono e uma ótima sexta-feira. Tá bom? Abraço. Hoje tem live às 7 horas. Bate-bola tricolor. Estarei ao vivo no meu canal, também na Rádio Futebol do SPFC Play, também para comentar sobre essa eliminação do São Paulo.